estão bem? Como é que foi as férias? Deu para dar uma descansada? Crente tem que ter um dia de descanso mesmo, porque por isso que Deus estabeleceu um dia. Deus sabe das coisas, Deus estabeleceu um dia, porque nossa vida é corrida. Amém? Fica sobre os seus pés, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Quem se habilita a orar por nós? Quem se habilita a orar por nós? Eita. Não, o pessoal ora. Vocês estão com vergonha de orar aqui. Vamos crer que eles oram. É a vergonha. Acho que a vergonha é aqui, né, gente? Em casa, como ora, como de oração. Amém. Vamos orar, Zê. Sim, Deus. Amém. Em nome de Jesus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela tua vida. Sim, Obrigada, obrigado. Senhor Jesus, por este recomeço, Pai. Que Amém. esteja repleto de bênçãos, Sim, Pai Deus. amado. Que nós possamos ter um entendimento, que nós possamos ter um discernimento, Pai amado. Tudo aquilo que nos for ensinado. Pai amado, abençoa a boca do nosso pastor. Sim, Jesus. Abençoa, abençoa, Senhor. Que virão também, trazer Sim, Deus. palavra, Pai, ensinando a nós. Pai amado, cobre-nos com teu manto sagrado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que nada venha nos atrapalhar, Pai amado. Até o nosso fim. Amém. Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Se assenta aí, queridos. Abra a sua Bíblia aí em João 17. Na apostila a gente parou aí. Você pode voltar depois da imagem aí, apropriação, na próxima página, referente às heresias, está escrito aí 2 heresias referentes à Trindade. Então hoje nós vamos, finalizar essa matéria e semana que vem já tem o quê? Prova. Semana que vem tem prova. Aleluia, para a gente começar com tudo já. A cara da Leilinha, da minha pastora. Não, eu vou dar um alerta para vocês, tá? Vou dar um alerta para vocês. Vocês estudam, tá? Pode estudar. Essa matéria tá pequena, né? A matéria doutrina da Trindade é complexa, então assim, não dá para a gente ficar gloriando muita coisa, é tentar explicar dentro daquilo que a Bíblia nos dá essa condição, mas estuda. Estou querendo até fazer uma prova de 20 questões. João 17. Como está sem número, na parte depois da imagem. Vai lá, tem uma imagem aí, o triângulo, depois na página seguinte. A gente está na matéria do. Olha, volta lá. Volta. Aí, depois dessa página. Amém? Aleluia. Primeiro a gente vai lá em João 17. Deixa sua apostila aberta aí, na página que está escrito duas heresias referentes à Trindade. Mas primeiro eu quero ler João 17 para a gente introduzir aqui. Amém? Ser benção. Aleluia. Diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer.
E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, mas tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me destes, e eles a receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O que eu quero trazer aqui, antes de nós falarmos sobre as heresias, sobre a Trindade, o que eu quero introduzir dentro desse texto? Aqui nós vemos um relacionamento bem claro, bem explícito, de Jesus com Deus, amém? Do Filho com o Pai. Para a gente explicar sobre as heresias que nós vamos explicar aqui, nós vamos falar sobre 4, duas está aí na apostila e 2 não, mas eu preciso, para que você entenda de onde nasceu essas heresias, como elas foram construídas, por que as pessoas foram falando sobre essas heresias, eu preciso que você entenda isso aqui, de forma separada. O quê? 2 pessoas estão conversando aqui, amém? Jesus ele está claramente glorificando a Deus, se relacionando com Deus Pai, e ele fala em um dado momento de que eu quero a glória que eu tinha antes que o Senhor me enviasse, antes que o mundo fosse criado. Então Jesus está dizendo assim, eu já estive na eternidade com meu Pai. É isso que ele está dizendo. Eu não sou só esse camarada aqui que tem um corpo agora. Não, o Verbo sempre existiu com Deus. Então o Filho sempre existiu. Amém? O Filho sempre existiu e ele sempre foi Deus. E para entendermos as heresias que nós vamos explicar, eu preciso separar esses pontos. Você vai ver que aqui não é uma mistura de um Deus que está usando máscara e passando por pessoas diferentes. Não. Aqui é um único Deus, que são três são pessoas, são individuais, no sentido de como pessoas, eles são indivíduos, amém? O Pai, o Filho e o Espírito. Então aqui nós vemos claramente esse relacionamento. Jesus na terra, conversando com o Pai na eternidade, mas ele está falando que já esteve lá, e que o Pai enviou ele, e o Pai enviou ele com um propósito de levar a palavra dele até as pessoas, e essas pessoas que creram na palavra de Deus através de Jesus, começaram a acreditar o quê? Que de fato Jesus também era Deus. Amém? As pessoas criam que Jesus era Deus. Quando Jesus estava na terra, algumas pessoas desacreditavam que ele era Deus, mas diante de tudo que ele fazia, de tudo que estava escrito sobre o Messias, aquele que viria a remir todas as coisas, a vida de Jesus se encaixava. A vida de Jesus se encaixava com Isaías 6, se encaixava com Isaías 9, se encaixava com Isaías 11, se encaixava com Isaías 53, se encaixava com Isaías 61. O judeu ele é muito zeloso das Escrituras, do Antigo Testamento. Porém, os olhos dele estavam abertos para acreditar que o Filho de Deus, que Deus encarnado, teria aquela postura. Então, quem se aproximava de Jesus com um olhar de, deixa eu observar o que ele faz, deixa eu ver o comportamento, deixa eu ver quando ele fala que ele é essa palavra, igual em Lucas 4. Lá em Lucas 4, Jesus lê a Bíblia, ele está lendo Isaías 61, e aí ele diz assim, eu sou essa palavra. E aquilo escandaliza as pessoas. As pessoas falam, quem esse cara pensa que é? Ele é o filho de José, filho da Maria, e agora ele está dizendo que ele é essa palavra, por quê? Porque a dificuldade de entendermos que Jesus é Deus sempre se dá por causa da falta de compreensão real de quem Jesus é, do sacrifício. Sempre teve claro no Antigo Testamento que Deus enviaria o seu filho, esse filho iria morrer em favor da humanidade, e esse filho é uma divindade, ele é uma pessoa, mas ele é Deus. Então as pessoas não conseguiam associar, o judeu não conseguia associar que aquele cara que cresceu com ele poderia se denominar Deus. Então, a partir daí, Jesus começou a separar as pessoas, no sentido, olha Deus, aqueles que me deste, nenhum deles se perderam. Eles creram
na palavra que o Senhor me deu. Eles acreditam que o Senhor me enviou. Eles acreditam que eu sou Deus. Então, a partir de explicar, vamos lá para o versículo, só para você entender. Vai no versículo 20. No versículo 20. Ele está aqui orando pelas pessoas, só para a gente terminar essa parte aqui da separação, do relacionamento. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Então, olha que coisa linda, um relacionamento. Tem duas pessoas aqui, não tem? Mas eles se denominam como um, que é o cerne dessa matéria. A gente entender isso é o cerne da matéria. Existe um Deus, porque nós não somos politeístas, amém? Nós não adoramos mais um Deus, amém? Nós só temos um único Deus. Porém, esse Deus é três pessoas e a Bíblia está rasgada de passagens que a gente vê que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa. Então, quando nós entendemos isso, fica até mais fácil para a gente compreender quando uma heresia nasce. Porque as heresias que nós vamos falar agora, elas pensam de forma, às vezes, similares, elas tentam encaixar a Trindade dentro do contexto de visão delas, só que a gente precisa acreditar na Trindade a partir das Escrituras. As Escrituras nos dizem que Deus é o único Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, não há outro além dele. Então, se ele mesmo diz isso dele mesmo, então, em substância, Jesus, o Espírito e Deus é o mesmo. Em substância, eles são o mesmo. Porém, como pessoas, ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Então, nós adoramos um Deus que em substância é único, porém, ele é três pessoas. E eu tenho sempre que ficar falando isso com vocês, né? Não tem para onde correr, por quê? Porque, como eu falei, é o cerne dessa matéria, e agora você vai entender que já existiram pessoas que criaram doutrinas diferentes disso, e até hoje é uma confusão na nossa compreensão. Então, agora, vai comigo aí, né, você está na página do modalismo, a gente falou um pouquinho sobre modalismo, mas eu vou voltar, só dar uma pincelada, amém? Você está aí na sua apostila? A gente vai falar sobre 4 heresias aqui. 2 estão aí e 2 não estão aí, mas só para a gente entender. A primeira dela é o quê? É o modalismo, que está até explícito aí em 3 pontos aí. Você pode acompanhar comigo aí, ó, na apostila. Tem 3 pontos aí, não tem? Primeiro, o Deus único é revelado como Criador do mundo e da lei. De acordo com esse modo, Deus é conhecido como Pai. O mesmo Deus é a seguir revelado como Salvador na pessoa de Jesus Cristo. De acordo com esse modo, Deus é conhecido como Filho. O mesmo Deus é posteriormente revelado como aquele que santifica e dá a vida eterna. De acordo com esse modo, Deus é conhecido como Espírito Santo. Esse é o modalismo. O modalismo é Deus é um, mas manifesta em formas diferentes na história. Eles não acreditam que existem 3 pessoas. Eles acreditam que Deus é único. O que é que o modalismo acredita? Deus é um e ele se manifestou como Pai, ele se manifestou como Filho e ele se manifestou como Espírito. E essa não é uma realidade. Deus é um e ele se revela através do Filho e nos dá a permissão de conhecer ele e entender quem ele é através do Espírito. É diferente. Então, aqui o modalismo diz o quê? Que Deus, em algum momento, falou assim: eu sou o Pai. Em outro momento, ele: eu sou o Filho. Em outro momento, ele: eu sou o Espírito. E não é isso. É o único Deus que se revelou, que se revela como Pai, como Filho e como Espírito. Então, o modalismo acredita que Deus vai, de alguma maneira, em algum momento, dizer: olha, eu sou o Pai, mas também sou o Filho, mas também sou o Espírito. E por mais que seja complexo, às vezes, entender, nós precisamos captar essa mensagem. É falar igual o nome sabe. Captar. O que nós precisamos captar? O modalismo acredita que um dia Deus falou assim: eu sou o Pai. Um dia Deus falou assim: eu sou o Filho. E um dia Deus falou assim: eu sou o Espírito. E nós não podemos acreditar nisso. Por quê? E por que eles tentam separar? Por exemplo, nós não somos a imagem e a semelhança do Pai. Nós somos a imagem e a semelhança da Trindade. Amém?
Nós não podemos pensar assim, eu sou a imagem de Deus o Pai. Não, quando Deus, lá na criação, lá em Gênesis 1, a partir do verso 26, ele diz o quê? Façamos o homem conforme a... Então, você não se parece com o Pai, você se parece com a Trindade. Você não carrega o caráter do Filho, você carrega o caráter da Trindade. Sobre você não foi derramado o amor do Espírito, sobre você foi derramado o amor da Trindade. Amém? Ainda que a gente vê Deus se movendo nas pessoas, a gente precisa entender isso. Entender o quê? O modalismo tenta, de alguma forma, dizer que Deus foi se manifestando de forma diferente, mas ele não é três pessoas. Então, o modalismo crê nisso. Exatamente, como se Deus tivesse três personalidades e em algum momento ele foi se revelando dentro dessas personalidades. E não é uma realidade, o nosso Deus é único e suficiente. Amém? Esse é o modalismo. Segundo, que também está aí, o triteísmo, não é isso? Não está mais embaixo aí? Não vou ler nada na apostila não, para a gente ganhar tempo, porque eu quero até liberar você cedo hoje. Ir para casa cedo hoje. Triteísmo significa o quê? Três pessoas que não têm ligações entre si. Então, o triteísmo fala de três pessoas que não têm ligações entre si, são autônomos, entendeu? Eles não têm ligação entre si. Então, o triteísmo crê o quê? Que é três deuses. Já está falando, triteísmo, teísmo, Deus e três. Então, o triteísmo acredita que são três deuses que não têm ligação. Logo, se você... Quem aqui adora o Filho? Quem aqui adora o Espírito? Quem aqui adora o Pai? Então, se a gente crê no triteísmo, que existe três deuses, logo a gente não seria monoteísta. Não sei se você sabe, mas você e eu, nós somos monoteístas. Nós temos um único e suficiente Deus. Amém? Então, se a gente crê no triteísmo, que separa Deus em três pessoas autônomas diferentes, a gente seria politeísta. Politeísta é aquele que acredita em mais de um Deus. Dá um exemplo de uma religião politeísta. Vai, gente. Não é todas as outras não. O hindu, catolicismo, mas existem outras religiões que são monoteístas, já falei. Quais são? Não, monoteísta, já falei aqui também. Pode vir. O Islã tem outra. De onde nós nascemos? O judaísmo. Existem três religiões que são monoteístas. O Islã, eles creem em Alá, amém? Existe o judaísmo, eles creem só em Yahvé, e para eles não existem Jesus e o Espírito Santo, e existe nós. Para o Islã e para o judaísmo, nós somos o quê? Politeísta, porque eles separam também, amém? Eles não acreditam que a Trindade é Deus. Vê como é complexo, mas vai dar certo, amém? Vai encaixar. Mas no cerne disso tudo aqui, o que nós somos? Monoteístas. Nós cremos um só Deus, então nós não podemos acreditar na heresia do triteísmo, e existe três deuses, amém? Maomé é um profeta, um grande profeta. Seria um tipo de Jesus, mas eles não dão para Jesus o que nós damos, né? O reconhecimento de que ele é Deus. Então, Maomé foi um grande profeta no meio deles, mas para eles o Deus dele é Alá. Maomé não tem no meio deles essa condição divina. Não estou falando assim, no sentido de que quando eles falam de Jesus dentro da nossa religião, Jesus para ele foi um grande profeta. Quando eles vão estudar a nossa religião, por exemplo, Testemunho de Jeová pensa assim, outras grandes religiões não negam que Jesus existiu, só que eles não dão divindade a Jesus. Amém? Então vamos lá, agora, se você quiser anotar aí, porque essas outras duas não estão aí. Unitarismo, escreve aí, unitarismo. O unitarismo, eles têm uma base teológica, né, que é o arianismo. E eles, o que eles creem? Você anotou aí? Eles creem que Deus existe, mas eles rejeitam a divindade tanto de Jesus quanto do Espírito Santo. Então, eles creem que Deus existe, só que eles rejeitam a divindade. Essa turma aí, para você entender, quem é que bate muito na porta que você batia, né? Agora está devagar por causa da pandemia. Quem é que batia muito na porta da gente de manhã lá?
Testemunho de Jeová. Seria parecido com eles, entendeu? Eles creem o quê? Jesus existiu? Sim. O Espírito, quem que é na Bíblia do Testemunho de Jeová? Quando você vai lá em Gênesis 1, porque o Testemunho de Jeová tem Bíblia, tá? Aí eles vão lá em Gênesis 1, aí você vai ver lá, no lugar de o Espírito pairava sobre as águas, lá está escrito assim, e uma força ativa pairava sobre as águas. Quando você vê o nome Jesus na Bíblia do Testemunho de Jeová, você não vai ver eles dando a referência de Jesus como um Deus, mas como um grande profeta. Então, o unitarismo acredita em Deus, mas eles não dão divindade nem a Jesus e nem ao Espírito Santo. Amém? Deu para entender? Vamos lá, e mais uma heresia. O unicismo. Eles não negam a divindade, mas eles são só uma pessoa, tipo usando máscaras. O unicismo é isso, eles não negam a divindade, mas eles acreditam que o quê? Que são uma só pessoa usando máscara. É como o pai fosse usando máscara em alguns momentos, é parecido com aquilo do modalismo. Então eles é como se o pai usasse a máscara e falasse, agora eu sou o pai. Depois ele tirasse a máscara e colocasse a máscara do filho. Isso é o unicismo. Eles acreditam nisso. Não negam a divindade, mas eles são uma só pessoa. Eles não acreditam que Deus é 3 pessoas. Ficou claro? Sim ou não? E nós cremos como? Nós cremos que Deus se revelou através do Filho e nos dá a entender pelo Espírito. Quando a gente vai falar de qualquer lugar do mundo que for falar sobre a Trindade, sempre vai haver uma complexidade. Para você ter ideia, existem igrejas cristãs, evangélicas, que negam a Trindade. Se você, às vezes não é bom nem você ter acesso a isso, dependendo do nível de entendimento que você tenha, porque sabia que só é bom você ver algo relevante quando você já tem uma crença firmada no seu coração? Porque senão você fica mudando de opinião, você começa a crer naquilo. Existem pastores mesmo, de igreja evangélica, que falam que Trindade não existe, isso é uma invenção da igreja. Aí eles usam um exemplo, me mostre 3 tronos na eternidade, entendeu? E mostra aí que existe 3 deuses mesmo. Então eles ratificam usando textos bíblicos com força, né, dentro desses textos bíblicos, para dizer o quê? Que a Trindade não existe, que é um invencionista da igreja, que a igreja inventou isso, só que na verdade não é. A Trindade sempre esteve lá e em algum momento Deus falou assim, eu quero que vocês se atentem para estudar isso. Porque, irmãos, como é que você lê Mateus 3 e não fica curioso para saber que cenário é aquele? Um pai que grita do céu, que atende e fala que ama o filho, que o filho é um cara que agrada a ele, e no meio dessa conversa está descendo um espírito. Então, em algum momento da história, Deus falou assim, agora eu vou pegar eles para estudar isso. E tudo que você estuda na Bíblia, com o coração em dúvida, você vai para o lugar de heresia. Irmãos, entenda uma coisa. Por exemplo, existem passagens do Antigo Testamento que você lê, você fala assim, por que Deus fez isso? Na sua humanidade, você fala assim, por que Deus fez isso? Mas no seu espírito, porque Paulo diz assim, quando a gente tentar questionar a justiça de Deus, porque Deus é 100% justo, Paulo, quando ele vai nos ensinar sobre a justiça de Deus, ele fala assim, quem és tu para querer questionar a justiça de Deus? Então, se Deus é justo, esse Deus que é justo, ele tem um plano, às vezes desconhecido, mas ele tem um plano de salvação, um plano de convencimento para aquele povo que ele mandou Davi matar, homens, mulheres, crianças. E aí não é uma questão de tipo assim, de que Deus não pode fazer. Deus pode fazer o que ele quiser. Isso é uma questão do caráter de Deus. Deus é bom, Deus é Pai, Deus ama a todos. E ainda que algumas coisas não estejam claras, atrás dessas coisas que não está clara para nós, Deus não fez nada que negasse que ele é bom. Tudo que Deus faz revela a sua bondade e o seu caráter. A ira de Deus revela a bondade de Deus. Irmão, se alguém vira para você e fala assim, eu vou me vingar de você, o que você vai pensar dessa pessoa? Endemoniado. Que espírito que é esse? Mas a vingança em Deus é boa. Olha o que Deus fala. Vocês não sabem lidar com a vingança. Minha é a vingança. Então a vingança na mão de alguém perfeito é bom.
Sabe como que Deus se vingou de mim e de você? Matando o filho dele na cruz e dizendo, e agora? O que vocês vão fazer? Exatamente, essa prendeu com corda de amor. Então nós precisamos entender o quê? Que esse Deus trino, né? Três em um Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito, três pessoas, um único Deus. Ele em algum momento virou para a igreja e falou assim: agora eu quero que vocês estudem mais sobre isso, porque a gente não vê no Antigo Testamento uma força para buscar um conhecimento e até mesmo revelar a Trindade. Mas quando chegamos no Novo Testamento, a gente vê isso já no início dos evangelhos. O verbo que se fez carne, entendeu? Habitou entre nós, o batismo de Jesus. Jesus, quando está expulsando o demônio, ele fala assim, ó, eu não faço isso, olha só, Deus falando dele mesmo, eu não faço isso por demônios, eu faço isso pelo Espírito de Deus. Então, você vê que quando você lê o Antigo Testamento, você não vê uma força para buscar, que história é essa? Que assunto é esse aqui? E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas quando chega no Novo, é como se Deus estivesse dando uma sacudida na igreja e falando assim, deixa eu me revelar, deixa eu contar mais de quem eu sou, deixa eu deixar os profetas, os apóstolos escreverem mais de quem eu sou na essência, de como nós somos. Amém? Então, nós precisamos ter esse tipo de cuidado ao ler as Escrituras. Entendeu? De não deixar nenhuma heresia dessa entrar no nosso coração. Porque você vê que são coisas similares. São coisas parecidas. Por isso que às vezes, irmãos, é bom. Eu quero aprender sobre o assunto. Não vai direto para a internet buscar. Pede a indicação de alguém que sabe. Me indica um livro, por exemplo, do C.S. Lewis. Se você comprar o Evangelho Puro e Simples, você vai aprender algumas coisas sobre a Trindade, entendeu? Que vão ser pontuais no seu coração. Já estava falando, o Evangelho puro, não é para ficar floreando, enfeitando as coisas, não, porque Deus não quer florear e enfeitar, Deus quer se revelar. Hein? Deus gosta de revelar o caráter dele. Então, é complexo o assunto de Trindade, a matéria doutrina da Trindade? É. Mas, ao mesmo tempo que é complexo, a gente vê força demais para isso. A gente vê que Deus revelou a sua sabedoria no Filho, como diz o Ripona, né, um dos pais da igreja, ele fala assim, ó, que o Filho é como se fosse a sabedoria. O Espírito é como se fosse o amor. É como, na apostila está escrito, se você acompanhar, ele fala assim, é como se o Espírito Santo fosse aquele que unisse o Pai ao Filho, e a gente vê muito isso quando o Filho está aqui na terra, né? Essa é a conexão, Jesus está falando com Deus através do Espírito, é como se o Espírito fosse a conexão entre Cristo e o Pai, mas ao mesmo tempo, esse Espírito também é o Espírito que une a Trindade a nós. Porque se o Espírito é Deus, em substância, quando o Espírito mora em você, no caráter, na substância, quem é que está morando em você? O Pai, o Filho, o Espírito. Então, nós sabemos, tá? Ó, vê como é complexo, mas é gostoso de aprender. Nós sabemos que hoje, lá na eternidade, tem dois tronos lá, né? O de quem? O do Pai e o do Filho. Nós sabemos disso. Então, na parte física, como pessoa, eles estão onde? Na eternidade. Mas no caráter, na substância, eles estão aonde? Dentro de nós. Entendeu? Não é aquela separação. E agora, nossa, problema que Deus arrumou, ele está lá sem o Espírito, Jesus está lá. Não. Em substância, eles estão unidos. Eles estão separados como pessoas. Quem é que é uma só carne com a sua esposa? Ainda que duvide de vez em quando. No Espírito, de vez em quando você olha e fala assim, sério que eu sou uma só carne? No Espírito, vocês sabem que diante de Deus vocês são como uma só carne. O Espírito é um só. Então, é mais ou menos isso para você entender. Por exemplo, a gente vê quando Jesus desce a última vez na terra, né? Isso está lá em Atos 7. A gente vê ali que Deus está sentado no seu trono, Jesus está à destra de Deus Pai. Paulo está lá embaixo perseguindo o povo, Estevão está sendo apedrejado, Paulo está consentindo com aquele apedrejamento. E aí, de repente, o que acontece? Quem já estava na terra, o Espírito Santo já tinha sido derramado lá em Atos 2, já estava dentro da igreja, mas mesmo assim a gente vê um mover do corpo físico de Jesus. O último mover do corpo físico de Jesus está lá em Atos 15,
Paulo, quando vai falando, olha, eu tive uma visão. Jesus primeiro apareceu às mulheres, depois apareceu aos 11 apóstolos, depois apareceu a mais de 500 pessoas. Alguns estão vivos, outros já morreram. E por último, apareceu a mim. E aí lá é o único texto da Bíblia, Atos, capítulo 7, que a gente vai ver Jesus em pé do lado de Deus. E por quê? Porque é a última vez que ele desce no corpo, na terra. É aquele texto ali, ele desce para tocar o coração e a vida do apóstolo Paulo, que estava respirando ameaças para matar a igreja. Olha que Deus lindo. Jesus foi e falou assim, esse menino aí é uma bênção, ele só não sabe ainda. Então ele desce da sua glória, a última vez que o corpo físico de Jesus tocou na terra, que os pés dele tocou na terra, dentro do relato bíblico, é o quê? É em Atos 7. Jesus se levanta e fala assim, pai, vou lá embaixo. Tem menino lá, né? Você dá uma força para o Espírito Santo. Vou lá. E aí Jesus desce e convence Paulo, e Paulo se torna, para a glória de Deus, um apóstolo abençoado, principalmente no quesito outras nações. Por isso que as outras nações são apaixonadas no apóstolo Paulo, porque ele é o nosso apóstolo. Amém? Ele é aquele que se preocupou em tocar, foi chamado para tocar aqueles que estavam fora do contexto do judaísmo. Deus, na chamada dos apóstolos, Deus vira para os apóstolos e fala de dentro para fora. Na chamada de Paulo, ele vira para Paulo e fala de fora para dentro. Vai começar com os gentios, vai tocar os judeus e os reis. Então, assim, aí a gente vê, tem um livro chamado também Dança da Trindade, que é importantíssimo você ler, é pequeno, mas vai abrir muito a sua mente. Tem em PDF também, você pode baixar, vai te dar muita luz. Anota aí para você ver, Dança da Trindade. Pega uma água, você pega, vem aqui já, olha, olha para o lado, né? O Carlos vai colocar no grupo da escola, porque o que acontece? Esse livro também, ele vai nos ensinar o quê? Porque olha só, vamos lá, no quesito hierárquico, o Vitor entende aqui de hierarquia, porque outras pessoas também entendem, vou falar no quesito fora da igreja, né? O Vitor foi muito tempo do quartel, 8 anos do quartel, então lá a hierarquia existe, ele pode me corrigir se eu estiver errado, exatamente para mostrar que um é superior ao outro. Sim? Hierarquia é para isso. Sim ou não? Para mostrar que um é superior ao outro. Então, por que a gente precisa ter cuidado com as questões das heresias que eu falei? Porque preste atenção, por mais que a gente vê, quando em terra, o Espírito se submetendo a Deus, Jesus se submetendo a Deus, não significa que um é maior do que o outro. Olha para o teu irmão e fala assim, Jesus não é maior que o Espírito. Deus não é maior do que Jesus. Jesus não é maior do que Deus. O Espírito não é maior que o Pai. Por quê? Porque a gente precisa entender. Em substância, eles são Deus. Em pessoas, eles são separados. E aí, vamos tentar aqui compreender essa dança. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, um só Deus, todos eles formam um só Deus, quando separados como pessoas, eles não têm problema em se submeter. Então, a hierarquia da terra, presta atenção, não pode ser colocada como hierarquia no céu. Não é porque Deus é o Pai que ele é superior ao Filho. Porque se Deus fosse o Pai e ele fosse superior ao Filho, isso teria que separar. Nós teríamos que separar isso. Como a gente tem que separar? Opa, então esse Deus aqui é superior. Se fosse de forma hierárquica. Porque na hierarquia da terra, por exemplo, vamos pôr aqui. Como pessoas, nós somos iguais. Sim ou não? Mas no sentido hierárquico de igreja. Eu sou o anjo da igreja. Por exemplo, quando as coisas estão fluindo, todo mundo, não, vamos embora. Quando a polícia chega, quem que eles procuram? Não, pera aí que eu vou chamar o meu pastor. Amém? Na eternidade não aconteceria isso. Você tem ideia, se tivesse, por exemplo, quando teve um problema na eternidade, o Espírito não foi lá, Deus, olha, Satanás se rebelou. Não. Eles, como o único Deus que são, expulsou os demônios que acompanharam Satanás e Satanás da eternidade. O Espírito não ficou, nossa, que problema, deixa eu chamar o filho. Aí o filho, não, isso é um problema para o pai, deixa eu chamar o pai. Não. Então a gente precisa entender que a submissão de Deus a Ele mesmo não significa que Ele seja maior um do que o outro.
Deu para entender? Sim ou não? De forma clara, específica. Então vamos lá vai comigo aí na Bíblia, 2 Coríntios. A gente já leu esse texto, mas só para a gente dar uma reforçada aqui. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de último. Nem sei se existe isso. Último versículo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Nós vamos aprender isso tudo, né? Em relação a anjos, tudo também. Aí já é diferente, aí já existe hierarquia. Entre eles existe hierarquia, existe coisas específicas. Anjo é mensageiro, arcanjo é guerreiro, querubim tem um ambiente de adoração, os serafins também. E aí já é, por exemplo, em Daniel capítulo 10, não vou entrar nesse assunto não, só para responder o irmão rápido aqui. Em Daniel capítulo 10, a gente vê Daniel orando e Deus manda a resposta da oração por um anjo, chamado Gabriel, é muito conhecido biblicamente. E aí no meio do caminho, Satanás, nas regiões celestiais, aparece para Gabriel. Vamos aqui tentar pensar nisso. É como se Gabriel estivesse aqui nessa luz e Daniel aqui. E aí vindo com a resposta de oração. Aí Satanás vai, conhecido no texto como príncipe da Pérsia, e se opõe a Gabriel. Gabriel é um anjo, mas não é o guerreiro. Ele olhou e falou assim: cara, eu preciso de um guerreiro aqui. Eu não vou enfrentar Satanás, por quê? Porque eu não sou guerreiro, eu sou mensageiro. Entendeu? E aí o que Gabriel faz? Gabriel volta para a eternidade, fala: Deus, olha, fui lá levar a mensagem do teu filho Daniel, porém Satanás se interpôs. O que Deus faz? Deus vai, chama o arcanjo Miguel com a sua espada de fogo flamejante, como os pentecas gostam de falar, e aí arcanjo desce. O arcanjo desce, o arcanjo expulsa Satanás, e então o caminho fica livre para o mensageiro vir, para Gabriel vir entregar a resposta da oração de Daniel. Então, quando a gente chegar na matéria sobre os anjos, a gente vai aprender muito sobre isso. Mas aí os anjos é diferente. Amém? Amém? Então vamos lá, bênção apostólica, né? O Vitão ontem deu a bênção apostólica. Aqui na igreja, todo mundo que vai dar bênção apostólica, a gente fica olhando. Vamos ver se vai acertar. Só tem uma que nunca acerta. Chuta quem é? A pastora Samanta. Ela sempre troca graça por paz. Apesar que a graça é uma paz, né? Mas ela sempre troca. Aqui diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus e o amor e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Então aqui está a bênção apostólica. Vê se a gente não desfruta disso tudo, mesmo aqui estando de forma separada. Quem aqui foi alcançado pela graça de Jesus? Quem carrega no coração o amor de Deus? E quem tem comunhão com o Espírito? Deus poderia, se Ele não quisesse nos levar para um lugar de estudarmos mais sobre isso, Ele poderia ter falado assim: ó, a graça, o amor e a comunhão sejam com todos vós. Mas Ele fez questão de colocar Deus, Jesus e Espírito. Ele fez questão. Então, tudo isso que nós desfrutamos está em Deus. Só que Deus é 3 pessoas. Nós precisamos, dentro desse contexto de Trindade, absorver isso muito calmamente no nosso coração, ler livro que nos ajude a ir para esse lugar. Porque, por exemplo, se você parar hoje com o testemunho de Jeová invocado, estudioso, ele vai pegar textos bíblicos da sua Bíblia, ele vai pegar e vai tentar contradizer, contrapor aquilo que nós estamos ensinando. Se você não tiver uma base, né, Paulo e Pedro, ele escreve que a gente está nos motivando a conhecer a palavra. Ele fala assim, ó, conheçam tanto a palavra a ponto de convencer as pessoas que não acreditam. Irmão, tem gente que não acredita em Deus e tem base para não acreditar. E tem um monte de coisa para não acreditar. Então, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer as Sagradas Escrituras, ao ponto de que a gente não tenha medo de sentar numa roda, irmão, para falar de Deus. A gente precisa conhecer de fato, saber essas coisas, para quando alguém falar, não, mas tem esse texto também que diz isso aqui. E já que você está dizendo que na minha Bíblia diz isso, na sua diz isso aqui. Por que na sua diz isso? Por quê? Porque nós somos chamados. Porque o Espírito Santo mora onde? É em nós que somos a igreja, amém? O Espírito Santo não vai sair de você para convencer alguém.
O Espírito Santo vai usar você para convencer alguém. E aí, como que o Espírito Santo, imagina, irmão, tenta imaginar isso comigo. O Espírito Santo tentando convencer você, sem você ter conhecimento nenhum de quem é o Espírito Santo. Nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo dentro do conhecimento que nós adquirimos. Domingo de manhã eu preguei aqui, eu falei, cara, uma das coisas que nós precisamos mais nos arrepender, juntamente com os nossos pecados. A gente tem que se arrepender sempre dos nossos pecados, mas se tem uma crise que eu sempre enfrento, porque é difícil ficar nesse lugar. É difícil. Eu não sei se é fácil para você, mas é o quê? É viver buscando o conhecimento de Deus de forma ininterrupta. Quantos de nós começamos um plano de leitura e não concluímos? Começamos um plano de oração e não concluímos. Começamos um propósito e não concluímos. Falamos que vamos orar de madrugada e não concluímos. Todas as vezes que você quebra isso, você está fugindo da sabedoria que Deus quer te dar. E aí é o que eu falo, existe um arrependimento bíblico na vida de um homem, que é um dos que mais pega comigo, que é o quê? O arrependimento pela preguiça espiritual, da preguiça espiritual. Um arrependimento de saber que existe um livro, um manual que Deus deixou para nós e que a gente não busca conhecer esse manual. A gente fica expert, tem gente, irmãos, esse ano, que vai ficar expert em alguma coisa. Por quê? Porque tudo que tem tudo de você vai fazer você se tornar alguém conhecedor daquilo. Pode ter certeza disso. Esse cara que fica aqui te ensinando aqui, um dia eu abri a Bíblia e eu sentia sono igual você sente. Estava tudo embaralhado igual às vezes fica para você. Eu ficava mandando mensagem para os outros. O pastor Edmar chegava na clínica, ele corria de mim. Quem conheceu o pastor Edmar sabe. O pastor Edmar não gostava de ficar tirando dúvida com um monte de coisa, não. Ele gostava dos assuntos dele, mas não gostava muito de ficar. E quando o carro dele chegava, já ouvia o barulho do Monza, não. Do Tempra, isso mesmo, Isabela, obrigado. O Tempra vinho dele, eu já ouvi o barulho do Tempra, aí eu já corria com a minha Bíblia. Por quê? Porque eu tinha lido no dia anterior, não tinha entendido nada. Mas eu tinha um pastor. Eu falei, esse cara vai ter que se virar. Quando eu já esperava ele com a Bíblia aberta. Eu falei, nossa, José, de novo, deixa eu dar um abraço. Então tá, vai lá, abraço o menino, depois você vai me explicar aqui que eu não estou entendendo nada. E hoje a gente entende algumas coisas. E você acha o quê? Foi como? Foi na época que eu mais li a Bíblia na minha vida. Na época, irmão. Então a gente precisa entrar em um ambiente. O Deus, a Trindade quer se revelar a você. Esse Deus quer se revelar a você. Mas você precisa ter interesse. Existe um texto que a gente usa muito como e pode ser usado assim, para impulsionar uma busca. Mas um dia Deus me mostrou ali, dentro daquele texto, me mostrou uma realidade possível no meio da igreja. E eu fiquei preocupado. Porque Deus fala assim, buscar-me-eis e quando me buscardes. Isso pode ser um impulsionamento, sim, mas ao mesmo tempo nos mostra uma realidade. Qual realidade? E é possível buscar Ele com o coração dobrado. E Ele está falando que você só vai encontrar Ele se buscar com o coração inteiro. Tiago, capítulo 1, versículo 7, o que é que ele diz? Ele diz assim, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá de forma liberal. Aí ele vem e coloca uma vírgula. Porém, não peça como? Duvidando. Porque o que duvida é como uma onda do mar, que vai e volta. Agora, pensa. O que duvida é como uma onda? Seria assim, ó. Deus, me dá sabedoria. Sai um ato de fé. Você buscou a Bíblia. Deus, fala comigo. Aí você duvidou que Deus vai falar. Quando sua oração estivesse indo para a eternidade, a dúvida chegou, ela volta. Seria mais ou menos isso. Não busque o Senhor com o coração dobrado. Busque o Senhor com o coração inteiro. Nós precisamos aprender a buscar. Pastor, como que eu busco a Deus verdadeiramente? Não leva outras coisas no seu momento de buscar a Deus. Por exemplo, eu não levo nem louvores no meu momento de buscar a Deus. Você tem ideia? Claro, isso aqui pode. Tá? Você pode. Eu estou falando porque eu não consigo. Eu não consigo estudar ouvindo louvor. Se eu for orar, orar ainda vai. Mas se eu for estudar a palavra, irmão, tchau Samanta, tchau Nicolas, tchau celular, tchau louvor, tchau tudo. Por quê? Porque se eu estiver ouvindo o louvor, eu não consigo concentrar. Agora, pensa. O Deus que quer se revelar,
para você, quando ele fala do momento de intimidade que ele quer ter com a gente, ele fala assim: tu, singular, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em quê? Secreto. Irmãos, Deus fica em secreto, esperando que você vá de forma secreta. O que é ir de forma secreta? Não vou levar nada para lá. Experimenta, irmão, porque a única coisa que você deveria levar para o seu relacionamento com Deus era a Bíblia. E um fogo e uma vontade do seu coração. E uma vontade, irmão, e Deus aceita umas brigas. Uma vontade de Deus, não é possível. Se tu mora dentro de mim mesmo, mostra-me que tu mora dentro de mim. Me ensina a ser apaixonado pelo Senhor. Irmão, ontem eu falei aqui de manhã, cara, a vontade, olha que coisa louca, a vontade que nós temos de buscar a Deus não vem de nós mesmos. Foi Deus quem colocou. Então, quando tu está orando, pular para a oração, não, Deus colocou um desejo no seu coração para você buscar Ele. Agora alimente esse desejo todo dia, para você ver. A gente costumava falar antigamente, e outro dia eu vi um vídeo que abriu a minha mente. O cara falou assim, a gente via muito falar: olha, se você fizer 21 dias seguido algo, isso vai se tornar um hábito. E aí eu vi um vídeo outro dia no Instagram, esses vídeos que às vezes tem uns que não prestam, mas tem uns que fica. E aí o vídeo falava assim: você não muda um hábito em 21 dias. É um processo. Aí o cara fala, não vou saber pontuar, mas ele fala aqui, de 21 tem que partir para 40, de 40 para 65, e quando você chega em 180, aí você criou um hábito. Você cria um hábito a partir do 180º, como fala? 180. Vai querer falar uma coisa que não sabe, dá nisso. Isso aí. Depois, agora vamos lá, para a gente ver se às vezes não falta um hábito por causa disso. Quem aqui, de forma ininterrupta, já buscou a Deus 6 meses seguidos? Tirando devoção, incluindo devoção, leitura da palavra. Quem já fez isso, levanta a mão, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, 6, 7, 8, acabou, amém. Então vamos lá. Você que fez, não fica mais, como é que eu uso a palavra? Não começa a fazer parte do seu dia aquilo? Quando não acontece, não parece estar faltando algo? Por quê? Habituou. Virou hábito. Virou hábito. Então, irmão, pensa, no dia que Deus veio, você renunciando coisa simples para falar com Ele. Porque olha nossas devoções. Você quer ir trabalhar, e acredite, tudo tem a ver com a aula, tá? A gente vai terminar essa aula aqui falando isso. Então, preste atenção, você está indo trabalhar, você pega às 7, acorda às 6, faz tudo ali. Você fala, não, Deus, quando faltar 10 minutos para o trabalho, eu vou ali, agradeço pelo meu dia, e aí peço ao Senhor me levar em segurança, meu dia ser frutífero, já pensando no salário. E, então, olha que coisa louca. Aí você, de 24 horas no dia, tu deu para Deus o quê? Às vezes, 5 minutos. Deus está vendo que isso não é verdadeiramente buscar com todo o coração. Busca. Olha que coisa louca. A gente sabe, né, que orar de madrugada não significa que a fila está menor. Amém? Amém, gente? Mas orar de madrugada significa que você está botando Deus antes do seu descanso. Porque de madrugada a gente ora. Tem um provérbio que diz assim: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada, esses me acharão. Tem um salmo que diz assim: eu levantei antes da alva para te glorificar. O salmista, no salmo 119, acho que é 140, ele fala assim: antes que a criação acordasse, eu já estava aqui para te adorar. Então, o que falta para nós termos conhecimento desse Deus é um interesse verdadeiro. É você olhar e falar assim: não, eu não vou orar a Deus antes de trabalhar. Ou se eu for orar antes de trabalhar, eu vou acordar em 1 hora antes, para dar para Deus essa 1 hora antes. Por quê? Porque como eu posso precisar, como eu quero esse Deus o dia inteiro, mas eu só me dou para Ele 3 minutos do dia? Isso não é buscar verdadeiramente, querido. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você está com todo o seu coração em alguma coisa, você sente vontade de sair de lá?
Se você sente vontade de sair das suas orações, você não está buscando o Senhor com todo o coração. Fica sobre os seus pés. Fica sobre os seus pés. Se você... Tem gente que já vai orar, já fica como... Nossa, o cara está orando aqui, ó. Por exemplo, eu agora estou malhando. Não deu resultado ainda não, mas eu estou malhando. E aí o que acontece? Entre uma sessão e outra, o cara fica assim, 30 segundos, 40 segundos, né? Ele está malhando, sabe? Então ali é válido, naquele momento é válido você olhar para o relógio. Por quê? Porque ali é para você voltar para o ambiente de sacrifício. O que não é válido? Você olhar para o relógio quando você deveria esquecer da hora. Existe um tempo chamado Cronos, é o tempo da terra, tempo humano. E existe um tempo chamado o quê? Kairos, é o tempo da eternidade. O que a gente precisa fazer, gente? Urgente. Escolha a hora do seu dia, mas faça uma coisa urgente. Entenda, a gente sabe que a gente não sai da presença de Deus, mas vá se relacionar com a presença de Deus num tempo que você não tem mais nada para fazer depois. Experimenta. Experimenta não ir já como... Tem gente que já vai assim, irmão, ó, orando, Pai, em nome de Jesus. Tu vai me dizer que tu está com o coração inteiro ali? Quem é que está vendo alguma série no momento? Alguma série? Fala, gente. Alguma série, isso. Tu já viu, tu vem no série cansado para trabalhar no outro dia. O episódio pegando, tu dá pausa para olhar as horas? Dá nada, irmão. Maratona. Por quê? Porque onde tiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Nosso ambiente de leitura da palavra, nosso ambiente de oração, revela se nós estamos buscando o Senhor de todo o coração. Amém? Amém. Feche seus olhos aí. O Carlos já está dando amém, até com mais força. Amém? Tipo assim, encerra a aula. Temos cantina lá, tá?